Eu avisei. E você sabe disso se você já me segue aqui há algum tempo. Reforma tributária é para aumentar impostos, para elevar a carga tributária e roubar ainda mais a população. É para isso que serve. E nada além disso, uma salva de palmas para todos os que defenderam essa reforma tributária. Tá aí o resultado. O Brasil vai ter a maior alíquota do mundo do IVA depois das mudanças que foram aprovadas lá no Senado Federal. Vamos superar a Hungria com um absurdo 28,55% de IVA, superando de longe os 27% lá da Hungria. E você quer saber o que é pior? Isso é o valor por enquanto. Pode mudar de novo porque essa alteração da reforma tributária, né, a regulamentação que foi aprovada no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, dada a quantidade de alterações que foram feitas. Isso pode piorar ainda mais por lá. E eu não me surpreenderia se isso acontecesse. Pelo contrário, eu ficaria surpreso se não piorasse com o retorno lá para a Câmara, haja vista que a Câmara fez um monte de porcaria nessa reforma que já estava um lixo antes de fato. Meu amigo, estamos realmente numa enrascada. No curto prazo, temos o governo Lula destruindo a economia do Brasil e no longo prazo nós temos isso, uma reforma tributária que vai complicar o que já está complicado, vai criar uma série infernal de exceções, de reduções e mais não sei o que, imposto do pecado, e vai elevar a alíquota geral, vai aumentar os tributos no Brasil, a carga tributária que já aflige o brasileiro de forma considerável. Meu amigo, isso aqui realmente é um inferno em matéria tributária para o qual o Brasil se encaminha. Vamos conversar sobre isso, o resultado do que foi aprovado no Senado Federal, e são cálculos preliminares que obviamente podem ser piorados. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. É só clicar no botão Seja Membro, você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Então a reforma tributária já é uma realidade, infelizmente, porque ela foi aprovada, é uma PEC, um negócio complicado, mas foi aprovado com uma tranquilidade imensa. Todo mundo escreveu embaixo ali, subscreveu dessa reforma tributária, o pessoal do MBL lá, o Kim Kataguiri, enfim, uma turma enorme. Fez o favor, né? Fez o grande gesto para a sociedade brasileira de aprovar essa porcaria aí. Ah, não, é para tornar mais simples a tributação no Brasil, simplificar o manicômio tributário que o Brasil se encontra atualmente. E é verdade, o Brasil realmente é um manicômio tributário. Você tem um monte de regras que ninguém entende muito bem como é que funcionam, regras contraditórias entre si, e alíquotas diferentes entre estados, e você tem que compensar uma coisa e outra, e você não sabe se recolhe o ISS para o município em que você está prestando o serviço ou para o seu município de origem. É uma bagunça tremenda, um monte de alíquotas, com faixas de isenção, com redução de base de cálculo. Meu amigo, é uma loucura total, e regras que mudam sempre. Então é claro que toda a questão tributária no Brasil é um manicômio de fato, mas essa história de simplificação é o chamariz da reforma tributária, e eu sempre tenho falado disso aqui no canal. É aquele negócio para atrair trouxa, para atrair os incautos, para a defesa de uma reforma tributária que não tem outro objetivo que não seja aí sim aumentar os impostos. Até parece que os políticos iriam fazer um longo debate sobre isso aí para só simplificar a questão tributária e manter a carga tributária no mesmo patamar. É claro que não. Todo o esforço que foi despendido pelos políticos durante vários e vários meses é para melhorar o lado deles, para eles ganharem ainda mais dinheiro. E tá aí o resultado. Primeiro, a reforma foi aprovada tão complexa, é outro ponto, né? A reforma acabou ficando muito mais complexa do que alguns incautos imaginavam originalmente, de maneira que, se bobear, ela vai ser muito mais complicada do que o atual sistema tributário. Tem um longo período de transição, meu amigo, vai ser um inferno tributário mesmo, isso aí. E não apenas ela ficou mais complicada, como ela abriu margem para mais tributação de várias formas.
E aí a coisa é tão complexa que é preciso regulamentar a reforma. Então tem uma série de pacotes de regulamentação da reforma tributária circulando no Congresso Nacional. E assim, o que a gente pode colocar logo de cara de motivo para não apoiar a reforma tributária é que ela foi proposta pelo governo Lula. Tem como ser algo bom para o Brasil? Tem como ser algo positivo para a sociedade brasileira? Não tem. É uma loucura pensar dessa forma. Mas então, a primeira parte ali que justamente faz toda a legislação a respeito do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado e tudo mais, que originalmente já ia começar com 26,5%, colocando o Brasil no topo da tributação mundial, esse negócio foi modificado pela Câmara dos Deputados, já saiu perto de 28% de a alíquota base do IVA, a alíquota de referência do IVA lá da Câmara, chegou agora no Senado Federal, foram ali centenas de emendas que foram aprovadas por ali, e agora, de forma geral, saindo o texto que foi aprovado quinta-feira, dia 12, pelo Senado, estou gravando este vídeo no domingo, dia 15, a alíquota resultante é de 28,55%, superando a Hungria, que cobra 27%, e então o Brasil assume a liderança do IVA no mundo, né? Pois é, com 1,5% a mais, né? 1,5 ponto percentual a mais do que o segundo colocado, o atual segundo colocado na lista. Brasil cobrando impostos superiores a países desenvolvidos, países de primeiro mundo, entregando serviços inferiores a países de terceiro mundo, né? O Brasil tem que criar uma categoria de país de quarto mundo para fazer jus aos serviços que são ofertados pelo Estado ao povo brasileiro, né? Por que que isso aqui acontece? Por que que a alíquota geral aumenta? Por causa das exceções, das reduções de alíquota, das isenções que são colocadas. Ah, mas por que que isso é colocado lá? Por que que teve isenção lá no redução de alíquota? Não, isenção mesmo, né? Da erva mate. Por que que a erva mate teve isenção? Porque tem alguém que produz erva mate que botou algum senador para colocar isso, para defender isso lá no Senado Federal, botou uma grana na parada e conseguiu fazer, né? Eu e você não temos condição de fazer nenhum tipo de lobby. É a gente que paga a conta no final dessa história. Então, todos aqueles que têm proximidade com o poder público, com os políticos que conseguem fazer lobby, conseguem colocar ou redução de alíquota ou mesmo isenção total. E aí, o que que acontece? Como o governo não vai ter uma arrecadação menor do que a que ele tem hoje, a alíquota geral sobe, justamente para compensar as isenções. Veja, por exemplo, aqui, né, que o setor de saneamento foi incluído na alíquota reduzida em 60%. E eu acho justo, não tem que cobrar não para saneamento, né, uma das pragas do Brasil. Aliás, não tem que cobrar imposto de nada, essa é a verdade. Mas tributar saneamento, tributar remédio, energia elétrica, não faz o menor sentido, né? Então o Brasil sofre com falta de saneamento básico. O que você tem que fazer é reduzir os impostos nessa área e abrir o mercado completamente, deixa a iniciativa privada resolver. Mas olha só essa inclusão aqui vai levar a 0,38 ponto percentual do IVA de forma geral. Então, meu amigo, é complicada essa situação, né? Sendo que esse cálculo de 28,55% é preliminar. O Bernard App, né, que é o secretário extraordinário da reforma tributária lá da turminha do Haddad, vai fazer os cálculos depois e vai apresentar o número definitivo, que eu aposto que vai ser pior do que isso ainda, né? Então, originalmente aqui, o texto da Câmara dos Deputados já colocava o Brasil em primeiro lugar no IVA do mundo com quase 28%. Isso subiu agora para 28,55%. Meu amigo, e voltando para a Câmara vai acontecer o quê? Vai subir para 29% de uma vez, provavelmente, né? Então, o que que vai acontecer agora, né? Aqui tem a explicação a respeito do de como essa alíquota encontrada, né? Porque o pessoal vai manter a base tributária atual, etc. Na verdade, vai aumentar no final das contas, a gente sabe disso muito bem, né? Então, supostamente, essa alíquota padrão vai vigorar até 2031, por quê, né? A ideia
fazer um cálculo, mensurar o quanto que está a alíquota inicial do IVA, o quanto que ela ultrapassar isso aqui significa o quanto que precisa ser reduzido em matéria de incentivos fiscais. Então, o Congresso Nacional em 2030 vai começar a reduzir isso aí até fazer o IVA retroceder a 26,5%, né? Então, até março de 2031, olha o tanto que esse negócio vai demorar, meu amigo. Estamos falando aí de 6, 7 anos provavelmente, né? E, aliás, né? Esse texto aqui, de negócio de março de 2031, foi colocado pelo Senado Federal. Na versão aprovada pela Câmara, nem tinha isso aqui, né? Prazo para envio, né? Enfim, qual que é o ponto? Aí a situação toda é que isso aqui vai ser revisto pela Câmara dos Deputados, eventualmente vai ter algum tipo de discussão ainda, né? Isso atrasaria o início da reforma tributária, o início da a aplicação das regras da reforma tributária, mas abre espaço também para colocarem mais penduricalhos e aumentarem essa alíquota de forma geral, né? Uma alíquota que está excessivamente elevada para privilegiar alguns grupos específicos, para manter, assim vamos pensar de forma otimista, né? Manter a arrecadação atual do Estado, mas é algo que vai ferrar com os brasileiros de maneira geral, e é assim que nós vamos sair da reforma tributária, com a carga tributária mais alta do mundo. Parabéns a todos os que aprovaram e apoiaram essa estrovenga, né? E se você quiser ver uma análise recente que eu fiz a respeito da reforma tributária, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima!